Boa noite, mais um Café com Sêmio, eu nem lembro que número que é, esse é o número 105, vou olhar aqui no computador e o tema é Reivindicando, Reivindicando, vê se está escrito errado, Reivindicando, assim escreve, né? Não é Reivindicando ser a exceção. Hoje, então, é o Café com Sêmio de número... Deixa eu olhar aqui. Alguém sabe? Não, porque vocês... Eu ia falar mal de vocês que vocês não me acompanham, mas eu seria injusto com algumas das pessoas que estão aqui com boas intenções, né? Porque também tem as pessoas que têm intenção só de fazer bagunça, como o Luiz Henrique Psi, que estava aqui comigo tratando de um assunto extremamente pertinente, mas obviamente é um pouco mais delicado. Eu não sei se seria o ideal falar sobre ele agora. E esse é o Café com Sêmio de número 106 e o tema é Reivindicando ser a exceção. E é interessante, porque eu coloquei de propósito, né? Eu quero ser a exceção não vou falar do porco, cara. Depois eu falo se você quiser, mas aí você tem que entrar na live comigo. Realmente morreu um porco em Lisboa, a gente estava conversando sobre isso. Se você tiver a fim de entrar na live daqui a pouco comigo, eu converso sobre isso. Mas assim, não será um monólogo sobre esse assunto. Seria bom que o Caio tivesse presente também, mas enfim. Eu coloquei no nome da live de propósito hoje, eu quero ser a exceção, para dar ideia para quem marcou lá que estaria presente, que eu ia falar sobre sermos a exceção, no sentido de sermos melhores do que os outros, né? Eu quero ser a exceção, eu não quero ser desumano, eu não quero ser, sei lá, tudo de ruim que a gente acha que os outros são, né? Então o objetivo de eu ter colocado esse texto, eu quero ser a exceção, foi justamente para despertar essa ideia inicial aos que viram o meu story e marcaram a live, para serem sinalizados para a live de hoje. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa que eu venho percebendo dentre os alunos com quem convivo. Eu trabalho com aluno de medicina desde 2007. Então, eu não sou muito bom de conta, mas essa eu consigo fazer, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, né? Mais de 15 anos, né? Lidando com aluno de medicina diariamente. Ao todo são 21 anos, contando os 6 anos que eu era aluno. E a impressão que eu tenho é que cada vez mais se reivindica ser a exceção, tá? O que eu quero dizer com isso, exatamente? E essa live é um pouco mais curta. Cada vez mais se fala de fraternidade, de igualdade, de amizade, de falta de empatia, de falta de bons sentimentos pelos outros, de coleguismo, né? Falta de coleguismo, falta de não sei o quê, falta de não sei o que lá. Cada vez mais isso é falado, né? Cada vez mais a gente vê nas turmas, nas reuniões, que precisa ter mais empatia e amor ao próximo, tá? Mas, porém, individualmente, né, no maior aperto, o que eu vejo é que os sujeitos reivindicam ser a exceção. O que é isso? Eu tenho que sair da aula porque eu estou muito apertado para fazer xixi. Tá? Ou seja, qual que é a regra? A regra é, você vai segurar a sua bexiguinha, tá? Na sala de aula, de 7 às 9h30. São 2 horas e meia só. Qualquer pessoa segura a porcaria do xixi, por exemplo, 2 horas e meia. Mas você não consegue. Você levanta às 40 minutos de aula para fazer o xixi. E foda-se se o professor vai se incomodar, se isso vai atrapalhar a turma, se isso vai atrapalhar o encadeamento de raciocínio do professor na sala. Para mim, pessoalmente, atrapalha, tá? Porque é ruim ver um aluno levantando, você perde a atenção e às vezes você está fazendo aulas em ondas, né? Que sobe a energia, diminui a energia, sobe a energia, fala caso, né? E aí você vai e reivindica ser a exceção. Que é a exceção? A exceção do sujeito que, apesar de pregar a igualdade, a amizade, o coletivismo, de se emocionar vendo o filme do
sei lá, de qualquer filme aí, de se emocionar com um porco lá de Lisboa, que o Luiz Henrique tá enchendo meu saco aqui para falar dele, que morreu depois da cirurgia. Você se emociona com tudo, mas ao mínimo desconforto que te exige que você seja, nas pequenas coisas ali, igual aos demais, né? Que você está pregando isso, que as pessoas são iguais, você reivindica ser a exceção. E por aí vai. O exemplo que eu dei do xixi, ele é muito pequeno e banal, né? De propósito, eu escolhi um exemplo muito pequeno e banal para você poder permear, para você poder percorrer esse caminho junto comigo. Também vemos isso em provas, né? A pessoa reivindica ser a exceção, né? Querendo um tempo maior de prova. Essa reivindicação de ser a exceção tomou conta dos consultórios psiquiátricos, a ponto de diagnósticos serem dados, né, com um amparo nisso que eu estou falando, né? Eu tenho certeza absoluta que não existe tanto TDAH assim, mas é absoluta. Isso é muito improvável. É muito improvável que haja tanto TDAH. Não estou desmerecendo quem tem, mas estou dizendo que muitos laudos eles vêm como uma reivindicação de ser a exceção. Tá? Uma exceção naquele contexto, mas nos outros contextos que exigem de quem toma um remédio ou tem um TDAH que sejam a exceção, eles não são. Por exemplo, uso de bebida, diversão, tela, a dificuldade ali e o esforço de não poluir os sentidos, né? E aí, nesse momento, não há nenhuma reivindicação. A reivindicação vem justamente aonde o negócio está apertando, tá? E por aí a gente tira uma série de outras conclusões em cima disso. Então, o que eu quero dizer? Que é um mérito muito grande, tá? Ele tem que ser dado ao esforço de você cumprir com o que você está combinando, que é de ser igual aos demais, tá? E assumindo as responsabilidades pelo que você faz. E se der errado, a responsabilidade é sua. E se der certo, também é sua. Entende? Tem a famosa reivindicação de ser a exceção ali naquela nota, né? Que a média é 70. O sujeito tira 69, né? Ali na média. E fica com 69 e a nota é 70 e ele é reprovado. Tá? E ele quer, porque acha que só um ponto, só um pontinho, né? É muito pouca coisa. Realmente é pouca coisa. E para mim, quem tira 69 e quem tira 70 numa média é ruim do mesmo jeito. Tá? Os dois são ruins, né? Mas é a regra, não tem jeito. Infelizmente, alguns com 69 repetem e outros igualmente ruins com 70 passam. Tá? Mas não tem jeito, é uma questão numérica. Tá? Um vai passar, o outro não vai passar. Mas, na verdade, esse sujeito ele não deixou de ganhar um ponto. Ele deixou de ganhar 31 pontos, né? Então, ele vai pedindo um ponto, falando que foi só por um ponto, mas não foi só por um, foi por 31, né? E aí, não. Ele reivindica ser a exceção, visto que se esforçou, estudou e por aí vai, né? Então, é um esforço para a maturidade entender este fenômeno e lutar contra ele, né? Entendendo que as coisas acontecem, né? Tem uma entrevista do Ney Matogrosso recentemente que é muito boa, porque ele fala alguma coisa do gênero, né? Ele pergunta alguma coisa para ele sobre medo de doença e tal, ele fala assim, olha, não é porque eu sou artista que eu sou diferente dos outros. Eu tenho total consciência que tudo que pode acontecer para qualquer pessoa pode acontecer para mim também. Isso é uma certa de noção social, né? E você tem a noção que você não é a exceção de nada. E nós não somos a exceção de nada. Então, comporte-se e se esforce para se comportar como se você não fosse a exceção, porque você não é. Tá? A exceção, ela é a exceção, né? Por regra, né? Ela é a exceção, né? Ela não é a regra. Apesar a exceção é a raridade, então não pode ter tanta exceção assim, né? E quantas vezes a gente vê que existe essa reivindicação por exceção, né? Então, o recado que fica na live de hoje é exatamente isso, né? Meditem, pensem sobre isso. Tá? Busquem ser iguais, né? Primeiro iguais, né? Para depois ser diferente, né? Então, cara, isso aí eu falo com muita certeza. Uma turma de medicina hoje, uma turma de graduação médica, né, que decidir em conjunto
né, definindo liderança, né, que vai se comportar bem, vai se vestir bem, que vai chegar no horário e que vai funcionar em grupo, respeitando as diferenças, né, vai se destacar de uma maneira assustadora na faculdade. Assustadora mesmo, a ponto de deixar os professores sem entender o que está acontecendo. Se isso de verdade for feito, né, isso vai causar uma mudança de rumo brutal, inclusive no destino dessas pessoas que vão topar naquele microcosmo ali, naquela microsociedade, né, agir em grupo como se não fossem as exceções e traçarem essas metas, principalmente de obedecer regra e vestuário. Tá? Uma turma de medicina que fizer isso, um aluno de medicina que sozinho também entender isso, que ele vai se vestir bem e vai obedecer as regras, ele vai se destacar de uma maneira brutal. Não estou inventando, tá? Não estou tirando isso da minha cabeça. Tá? Esse livro aqui, chamado O Complexo Ofício do Professor, Conselhos para uma Educação de Qualidade, e de Inger Enqvist, ele fala de experiências educacionais, ó, no Japão, na China, na Inglaterra e na França, de problemas em diferentes culturas, em problemas pedagógicos, e a maior parte das soluções vieram, primeiro, de uma movimentação externa, tá? De cumprir regra, de uniformizar e de justamente lutar contra essa cultura de reivindicar ser a exceção. Se o meu amigo Luiz Henrique estiver aqui ainda, eu faço questão de chamá-lo para essa problematização grande que foi trazida no início da aula, mas ele já saiu daqui. Então é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Valeu, um abraço a todos e até o próximo Café com Sêmio. Adeus.